Olá, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Luciano. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre equação de segundo grau, mais algumas atividades básicas envolvendo esse assunto. Nós vamos ver então o que seria uma equação de segundo grau. Então, a equação de segundo grau é como uma incógnita, é toda equação que assume uma forma dessa expressão aqui. Então, nós temos o x que representa a incógnita. Nós temos três valores, né? O a, b e c. Lembrando que o a refere-se ao coeficiente que está com x ao quadrado, né? O b representa o coeficiente que tem somente o x, né? O x da potência 1. E o c chama-se o termo independente, né? Que não tem x na expressão. Lembrando que função de segundo grau pode ser x ao quadrado, né? Como incógnita, pode ser y, pode ser qualquer letra do alfabeto. Algumas situações, então, aqui, né, que está se perguntando quais das equações abaixo são consideradas segundo grau. Então, só para lembrarmos, para ser equação tem que ter igualdade, toda ela tem igualdade. E para ser de segundo grau, ela tem que ter potência 2 na sua maior variável. Por exemplo, essa primeira expressão aqui não tem x ao quadrado, não é. Agora, essa outra aqui tem, ó, x ao quadrado, então isso aqui é a equação de segundo grau, né? Essa aqui de cima também é, né? Tanto essa de baixo, essa de cima. Essa aqui não é, porque ó, x na terceira não é de segundo grau. Mas essa aqui é também, ó. 4x ao quadrado menos 1 é a equação de segundo grau. E essa aqui também. Outro pede para classificar as equações de segundo grau como completas ou incompletas e determina os coeficientes a, b e c. Tem essa primeira expressão aqui. Então, para nós poder classificar se é completa ou incompleta, nós temos que transformar ela na forma reduzida. Aqui está a equação normal. Então, como você vai fazer? Você pega essas duas expressões que estão no lado direito da igualdade e passa para o outro lado, no lado esquerdo, com o sinal inverso. Vai ficar assim. O 3 estava positivo e para o outro lado negativo, e o menos 8 para o outro lado positivo. Vê que eu posso dar uma somadinha aqui, ó, menos 7 com menos 3, menos 10. Então, quando fica igual a zero, ela fica na forma reduzida. Aí, quem seria o a, b e c? O a seria o que está com x ao quadrado, seria 1, quando aparece nada é 1. O b, menos 10. E o c seria 8. Como nós temos o valor do a, b e c certinho, quando b e c for diferente de zero, a gente diz que é completa. Outra situação. Aqui tem uma expressão aqui, mas não é equação de segundo grau, mas tem um pontinho ali, está dizendo que isso aqui tem que multiplicar, né? Esses dois binômios. Lembra como é que faz a multiplicação? Ó? Então, o x multiplica com outro x ali, depois o x multiplica com menos 3. O 2 multiplica com x, depois o 2 com menos 3. Né? Dessa forma distributiva. Aí vai ficar desse jeito, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Agora o 2. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes menos 3, menos 6. Igual a zero. Então, para dar uma somadinha desse termo central aqui, ó, menos deve 3 paga 2x, vai ficar com menos x. Pronto. Quem é o a, b e c? O a é 1, o b é menos 1 e o c é menos 6. O b e o c foi diferente de zero, né? Então, é completa. Aí a questão c já está reduzida certinho, só pegar o a, b e c, ó, só porque o a é 1, o b é menos 16 e o c não tem, né? Zero. Então, nesse caso, é uma expressão incompleta. A questão 3 diz assim, ó, podemos afirmar que 4 é a raiz da equação do segundo grau aqui? 8x ao quadrado menos 9x mais 8 igual a 64? Como é que sabe o que é raiz? Raiz é o seguinte, é o valor que coloca no lugar do x, né? E a expressão toda aqui tem que fechar 64. É só fazer o teste, então. Vai ficar 8 vezes 4 ao quadrado, menos 9 vezes 4 mais 8. Primeiro faz as potências, tá? Ó, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Aí vocês vão fazer o que é de multiplicação. 8 vezes 16, 128. 9 vezes 4, 36, mais 8. 128 menos 36 mais 8 vai dar 100, que não vai fechar 64. Portanto, o 4 não é raiz. Os números 5 e 10 são raízes de qual equação abaixo?
Qual dessas equações? Bem, para você saber se são raízes ou não, você faz o teste. Você tem que colocar o 5 no lugar do x aqui. Aqui. Tem que fechar 0. Tem que fazer o teste com cada um desses aqui. E o 10 também, tá? O 5 e o 10 ao mesmo tempo. Aí vocês vão ver que vai fechar essa questão, essa expressão aqui, ó. Por quê? Porque se o x for igual a 5, ó, vamos colocar onde tem x, coloca 5. Então fica 5 ao quadrado, menos 15 vezes o x, que é 5, mais 50. 5 ao quadrado é 25, 15 vezes 5, 75. 25 menos 75 mais 50 é 0. E se fazer com 10, mesma coisa, ó. 10 ao quadrado, que é o valor do x, menos 15 vezes 10 mais 50. Vamos ter 100, 15 vezes 10, 150. 100 menos 150 mais 50 vai fechar 0 também. Então, a única equação que vai dar certo é essa segunda aqui, né? As outras não vai dar certo, não. E a questão assim, ó, os números menos 1 e 1 são raízes de quais dessas equações? Mesmo raciocínio, você vai pegar o menos 1, colocar onde tem um x ao quadrado e fazer o cálculo, né? Se você fazer de cabeça aqui, você, ó, menos 1 ao quadrado é um positivo. 1 menos 1 é 0, não vai fechar 1. Então, já não dá certo. Você não vê que vai fechar nessa C. Quer ver? Ó, vamos fazer o testezinho aqui. X ao quadrado menos 1, né? Então, se pegar o menos 1 primeiro, ó, menos 1 ao quadrado, menos 1. Menos 1 ao quadrado vai ser 1 positivo. Menos 1, 0. Se fazer com 1 positivo, aquele ali, né? Substituindo em x, ó, vai ficar x ao quadrado, 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado vai ser 1, menos 1, 0 também. E vai dar certo nessa de baixo. Veja só. Menos x ao quadrado mais 1. Então vai ficar menos, parênteses, menos 1 ao quadrado mais 1. Aí você faz aqui, ó, não faz regra de sinal antes, tá? Tem que primeiro fazer aqui dentro. Ó. Menos 1 ao quadrado vai ser menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Mas como tem um menos na frente, fica negativo mesmo. Então, menos 1 mais 1, 0. E mesma coisa, como sendo um positivo, vocês vão ver que se fazer o cálculo, vai fechar 0 também. Então, é isso. Espero ter ajudado no entendimento do assunto. Até o próximo conteúdo, então.